No próximo capítulo da novela Vale Tudo, os depoimentos sobre a morte de Odete Roitman tomam conta da delegacia. O ambiente é tenso e o delegado Mauro conduz tudo com olhar clínico, registrando cada detalhe. Marco Aurélio surge frio e calculista, respondendo apenas o necessário, como quem mede cada palavra. Leila tenta sustentar a compostura, mas o nervosismo traz sua voz. Já Maria de Fátima se faz de vítima, dizendo ser alvo de uma conspiração. Enquanto isso, Celina e Heleninha revivem traumas antigos. O assassinato reacende feridas familiares que nunca cicatrizaram. Do outro lado da cidade, Daniela surpreende a todos ao ser contratada pela Paladar como advogada. Jovem, decidida e ambiciosa, ela logo desperta comentários. Muitos acreditam que sua chegada não é coincidência e que o Império de Odete pode estar prestes a enfrentar novas batalhas judiciais. Daniela percebe rapidamente o jogo de poder que se desenrola nos bastidores e entende que, naquele universo, justiça e conveniência são quase sinônimos. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto as investigações fervem, Marco Aurélio e Leila se movem em silêncio na TCA. A morte de Odete abre brechas e eles não pretendem desperdiçá-las. A hora é agora, afirma Marco Aurélio, com um sorriso de quem já visualiza o trono. Mas a ambição cobra caro. Antigos aliados viram inimigos e o império começa a se fragmentar sob disputas internas. Longe dos holofotes, Maria de Fátima enfrenta sua derrocada. Sem dinheiro e prestígio, é ameaçada de despejo e vê seu nome despencar nas redes sociais. Cancelada, isolada e sem aliados, experimenta a própria receita. O gosto amargo da exposição que um dia usou para destruir outros. Enquanto isso, Cecília e Laís tropeçam em algo que pode mudar tudo. Uma descoberta sobre Luiz. Um segredo guardado por tempo demais está prestes a vir à tona. Celina descobre tudo sobre o assassinato de Odete. A mulher sempre atenta e de temperamento forte, finalmente vai desmascarar Marco Aurélio e Leila, depois de flagrar uma conversa comprometedora entre os dois. Tudo começará logo após Heleninha ser acusada injustamente de ter matado Odete Roitman. Uma reviravolta que deixará toda a família em choque. Celina, revoltada com a situação e desconfiando de que há algo muito errado nos bastidores da TCA, resolverá agir por conta própria. Sem avisar ninguém, ela vai até a sede da empresa para resolver algumas pendências administrativas que até então eram geridas por Odete. A morte da megera deixou um vácuo de poder enorme e Celina, agora mais decidida do que nunca, vai tentar colocar ordem na casa. Ao entrar no prédio da TCA, o silêncio e o clima pesado denunciam que algo está sendo escondido. Funcionários cochicham pelos corredores, papéis são recolhidos às pressas, e o nome de Odete ainda ecoa com medo entre os executivos. Enquanto caminha pelos corredores frios, Celina se aproxima da sala de Marco Aurélio. A porta está entreaberta, e de dentro se ouvem vozes alteradas. Ela reconhece de imediato o tom arrogante do homem e a voz tensa de Leila. A curiosidade fala mais alto, e Celina se aproxima discretamente, mantendo-se atrás de uma divisória de vidro. O que ela escuta, porém, a deixa petrificada. Marco Aurélio, sem rodeios, confessa: "Eu matei aquela velha desgraçada mesmo, e faria de novo se fosse preciso." Leila, desesperada, começa a tremer. "Meu Deus, Marco, e se descobrirem? E se alguém tiver visto alguma coisa? Eu não posso ir para a cadeia. Eu tenho o Bruno, o menino não pode ficar sem mim." O executivo tenta acalmá-la, mas o pânico de Leila aumenta. "Você não entende. Aquela mulher infernizou a nossa vida, mas o preço disso pode ser a nossa destruição", diz ela quase aos gritos. Celina, ainda escondida, sente o coração disparar. Sua expressão muda de incredulidade para a fúria. Sem pensar duas vezes, tira o celular da bolsa e posiciona discretamente pela fresta da janela. A câmera começa a gravar, captando cada palavra dita em alto e bom som. Marco Aurélio e Leila continuam discutindo, sem imaginar que estão sendo filmados. A cada segundo, a gravação se torna mais incriminadora. Eles mencionam detalhes da noite do crime, o horário em que Odete foi encontrada,
até mesmo a arma usada. Um revólver que Marco Aurélio teria escondido no cofre do escritório. Enquanto grava, Celina sente as mãos tremerem, mas seu olhar permanece firme. Agora ninguém mais vai duvidar da inocência da minha sobrinha, murmura baixinho. Assim que a conversa chega ao auge, ela desliga o celular, o guarda na bolsa e se retira rapidamente da TCA, disfarçando a tensão. No caminho de volta para casa, a mente de Celina é uma tempestade de pensamentos. Indignação, medo e alívio se misturam. Ela sabe que aquele vídeo é uma bomba prestes a explodir e que precisa agir com cautela. Ao chegar na mansão, Celina tranca as portas e chama Heleninha para uma conversa urgente. A artista plástica, ainda abalada com as acusações e prestes a ser levada para a prisão, se assusta com a gravidade no tom da tia. Heleninha, sente-se. Eu preciso te mostrar uma coisa que vai mudar tudo, diz Celina pegando o celular com firmeza. Ela dá o play no vídeo e, em poucos segundos, as vozes de Marco Aurélio e Leila ecoam pela sala. Heleninha arregala os olhos, leva as mãos à boca e começa a chorar. Meu Deus, tia, eles confessaram. Eu sempre soube que eu não tinha culpa, mas ouvir isso... Celina, com um semblante decidido, responde. Agora o delegado Mauro vai ter o que precisa para acabar com essa palhaçada. Odete pode ter sido uma mulher difícil, mas não merecia morrer assim. E você, minha filha, vai sair dessa história limpa. Heleninha ainda tenta processar o que houve, entre lágrimas e soluços, enquanto Celina já pega o telefone e marca uma reunião imediata com o delegado. Poucas horas depois, Mauro chega à mansão. Celina entrega o celular com a gravação e relata tudo o que viu e ouviu. O delegado, impressionado com a clareza das provas, decide agir sem demora. Isso aqui é suficiente para pedir a prisão preventiva deles. É o tipo de confissão que nenhum advogado vai conseguir desmentir. Ele sai apressado, levando consigo o vídeo e a promessa de justiça. Enquanto isso, na TCA, Marco Aurélio começa a perceber que algo está errado. Seu telefone não para de tocar, funcionários cochicham e o clima muda repentinamente. Leila, trêmula, tenta esconder o nervosismo, mas o pânico já domina os dois. Até que, de repente, um som de sirenes corta o silêncio da avenida. A porta do escritório se abre com força e o delegado Mauro entra acompanhado de 2 policiais. Marco Aurélio Ferreira, você está preso pelo assassinato de Odete Reutemann, anuncia com autoridade. Leila grita, tenta interferir, mas é contida por um dos oficiais. Marco Aurélio, atônito, tenta reagir. Isso é um absurdo. Quem mandou isso? Quem ousou me acusar dessa maneira? Mauro responde com frieza. Você mesmo se acusou, Sr. Ferreira. Está tudo gravado. Quer ouvir? O silêncio toma conta da sala e o rosto de Marco Aurélio empalidece ao perceber que foi traído por suas próprias palavras. Enquanto é algemado e levado, os funcionários da TCA assistem à cena estarrecidos. Leila, em prantos, tenta se explicar, mas o destino dela também parece selado. Celina, do outro lado da cidade, observa tudo pela televisão, com o olhar firme de quem lutou até o fim pela verdade. Heleninha, ao seu lado, desaba em lágrimas de alívio, abraçando a tia. Celina, ainda em choque com o desenrolar dos acontecimentos, não esperava que a prisão de Marco Aurélio e Leila desencadearia uma sequência de eventos ainda mais intensos. Assim que o caso ganha os noticiários, a imprensa acampa em frente à mansão e à TCA, tornando a vida dos envolvidos um verdadeiro inferno. Repórteres se atropelam em busca de declarações, e o nome Odete Reutemann volta a dominar as manchetes com força total. O vídeo gravado por Celina se espalha pelas redes sociais, e a revelação de que o crime foi um ato premeditado por ganância e medo de perder poder causa uma reviravolta brutal na imagem dos dois. Dentro da cadeia, Marco Aurélio tenta manter a postura de empresário frio, mas o desespero o corrói por dentro. Ele é colocado em uma cela isolada e, pela primeira vez, sente o peso real de seus próprios atos. Leila, em outra ala, se entrega ao desespero. O delegado Mauro se mostra determinado em fechar o caso com provas incontestáveis. Durante o interrogatório, Celina entrega o celular original e uma cópia da gravação, garantindo que nenhuma edição foi feita.
Mauro elogia sua coragem. Pouca gente teria sangue frio para fazer o que a senhora fez. Essa gravação salvou uma inocente e desmascarou 2 monstros, Heleninha. Emocionada, apenas agradece por ter tido ao seu lado alguém que acreditou nela quando todos duvidavam. Mas o caso ainda reserva uma última surpresa. Ao analisar o conteúdo do cofre no escritório de Marco Aurélio, os peritos encontram uma segunda gravação. Um áudio antigo de Odete ameaçando o ex-genro. Se você ousar me trair, Marco Aurélio, eu acabo com você. Eu sei de cada conta, cada desvio, cada mentira. Essa descoberta muda o rumo do processo. Fica claro que Marco Aurélio agiu movido por medo e raiva, após anos de chantagens silenciosas da sogra. A revelação deixa a opinião pública dividida. Muitos condenam o assassinato, mas outros veem na atitude de Marco uma reação desesperada a uma mulher que manipulava todos ao seu redor. Mesmo assim, a justiça é implacável. A sentença sai rapidamente: prisão perpétua para Marco Aurélio, com pena reduzida para Leila por colaboração posterior. Na saída do tribunal, Celina é cercada por repórteres e diz apenas uma frase que ecoa por toda a cidade: a verdade pode demorar, mas sempre chega. E quando chega, destrói os culpados e liberta os inocentes. Maria de Fátima vai provar mais uma vez do próprio veneno. A vilã, que sempre acreditou que poderia manipular todos à sua volta, vai se ver encurralada, humilhada e completamente desmascarada. A sequência começa logo após Solange dar à luz seus bebês. Ainda internada, fragilizada e cercada de carinho pela equipe médica, ela tenta se recuperar da noite longa e dolorosa do parto. O quarto está calmo, iluminado pela luz suave do amanhecer, e o silêncio é quebrado apenas pelo som distante dos carrinhos de medicação passando pelos corredores. Enquanto isso, do lado de fora, Fátima surge com o olhar transtornado. A barriga já está enorme, denunciando que o parto se aproxima. Mas em vez de serenidade, o que se vê é raiva, inveja e desespero. Ela segura a bolsa contra o peito, respira fundo e entra na maternidade fingindo tranquilidade. Os enfermeiros, acostumados com o movimento intenso, nem desconfiam que por trás daquele sorriso falso há uma bomba prestes a explodir. Determinada a se reerguer de qualquer maneira, Fátima decide fazer uma última tentativa com Afonso. Bate à porta da empresa, com um olhar suplicante e uma voz que tenta soar doce, mas falha. Afonso, por favor, eu só quero conversar, diz, tentando se aproximar. Ele, impassível, levanta os olhos da papelada e encara a ex com o desprezo de quem olha para o passado mais sujo. Fátima, você não tem vergonha nessa sua cara? Vagabunda, o que está fazendo aqui? Dispara ele em tom seco. Ela engole em seco, tenta argumentar, mas ele se levanta, perde a paciência e chama os seguranças. Eu já falei que não quero ver a sua cara na minha frente. Ordinária, some daqui antes que eu te bote para fora de uma vez. 2 seguranças aparecem e a retiram à força. Fátima grita, esperneia, mas ninguém liga. A cena é humilhante. Lá fora, sob o sol forte, ela cai de joelhos e jura vingança. Vocês vão me pagar, todos vocês, murmura, com os olhos marejados e as mãos tremendo sobre o ventre. Na manhã seguinte, movida por uma mistura de ódio e desespero, ela decide colocar seu plano em prática. Vai até o hospital onde Solange está internada, disfarçada entre os visitantes. Carrega algo na bolsa, uma pequena faca de cozinha, embrulhada num pano. O olhar dela é de fúria contida, mas o corpo trêmulo denuncia o turbilhão que se passa por dentro. Solange, no quarto, dorme exausta. Os bebês foram levados à observação e o ambiente é sereno. Mas o sossego dura pouco. Fátima entra fechando a porta devagar. Caminha até a cama com passos lentos, os olhos brilhando de rancor. Olha só quem está aqui. A mocinha da vez, sussurra, encostando a mão na grade do leito. Solange desperta aos poucos, ainda confusa. A visão de Fátima a assusta. O que você está fazendo aqui? Como entrou? Pergunta, tentando se levantar. Vim te dar os parabéns, querida, ou talvez me despedir de você. Fátima tira a faca da bolsa. O sorriso dela é gelado. Mas antes que o golpe aconteça, o celular de Solange toca. Um toque alto, insistente,
quase como um alerta divino. Ela vira o rosto no exato momento em que Fátima avança. As duas se atracam. O barulho é intenso. Objetos caem no chão, a cadeira tomba, a bandeja de medicamentos voa longe. Solange, ainda com os pontos do parto, luta com todas as forças. Fátima tenta cravar a lâmina, mas o ferro do suporte de soro cai sobre a cama. Num movimento desesperado, Solange pega o ferro e acerta em cheio o rosto da rival. Um golpe certeiro, brutal. O grito de Fátima ecoa pelos corredores. Sangue escorre pela lateral do rosto, formando uma mancha na roupa. Enfermeiros e seguranças correm, arrombam a porta e se deparam com a cena. Solange caída no chão, ofegante, e Fátima gritando, segurando o rosto. "Ela me atacou! Essa louca me atacou!" berra Fátima, tentando inverter a situação. Mas os enfermeiros logo percebem a faca no chão. Um deles a segura com cuidado e olha para o segurança, que entende tudo. "A senhora vai ter que nos acompanhar." Solange é amparada, levada de volta à cama. O médico chega e pede calma, enquanto Fátima é conduzida pelo corredor, sob os olhares curiosos dos pacientes e visitantes. Ela tenta esconder o rosto machucado, mas o sangue já manchou o vestido. No caminho até a delegacia, ela continua resmungando, dizendo que foi provocada, que tudo foi um mal-entendido. Mas a verdade é que ninguém acredita mais nela. A imagem da vilã glamourosa, sempre maquiada e elegante, agora dá lugar a uma mulher em frangalhos. Suja, ferida e completamente perdida. Na sala do delegado, o interrogatório é tenso. Fátima tenta se justificar, mas cada frase contradiz a anterior. "Eu só queria conversar com ela." "Com uma faca na bolsa?" retruca o policial. "Era para me defender. Eu sabia que ela ia me atacar." A senhora estava no quarto de uma mulher em pós-parto, com uma arma branca. Isso é tentativa de homicídio, Dona Maria de Fátima. Ela tenta disfarçar, mas o nervosismo é evidente. O delegado se levanta, caminha até a janela e observa a chuva que começa a cair. "Engraçado, né? Sempre chove quando a sujeira vem à tona", comenta sem olhar para trás. Enquanto isso, Afonso é avisado do ocorrido. Ao ouvir o nome de Fátima, ele leva as mãos à cabeça exasperado. "De novo essa mulher? Essa praga não vai me deixar em paz nunca mais", desabafa batendo na mesa. Solange, por sua vez, tenta manter a calma. Mesmo machucada, ela mostra força. Com os bebês no berçário e o corpo ainda dolorido, ela segura a mão de uma enfermeira e pede: "Por favor, não deixem essa mulher chegar perto dos meus filhos. Nunca mais." Enquanto isso, Afonso tenta conter a própria revolta. Ele caminha de um lado para o outro em sua sala, recordando cada vez que tentou dar uma chance a Fátima, cada vez que acreditou nas lágrimas falsas, nas promessas vazias. Ela quase matou Solange, e ainda por cima, com o filho dentro dela. Que tipo de monstro é esse? Desabafa, apertando os punhos. Solange, por outro lado, vive um misto de dor e alívio. Os pontos ainda incomodam. O corpo dói, mas o coração, pela primeira vez em muito tempo, respira mais leve. Ela observa os filhos dormindo no berçário, e as lágrimas que caem agora não são de medo, mas de gratidão por estar viva. A enfermeira se aproxima e comenta: "A senhora teve sorte, viu? Aquela mulher parecia fora de si. Se não fosse aquele toque no celular, ninguém sabe o que teria acontecido." Solange sorri, fraca, mas decidida. Sorte, ou talvez um aviso do destino. Na delegacia, o clima é tenso. Fátima permanece sentada na cela, com o rosto coberto por um pano úmido, tentando estancar o sangramento. As detentas cochicham, algumas riem, reconhecendo-a das colunas sociais. "Olha só quem veio parar aqui. A madame dos escândalos", provoca uma delas. Fátima se encolhe, mas o olhar ainda guarda a arrogância. "Cala essa boca, sua barata", rebate com voz rouca. Mas logo percebe que ali, naquele ambiente sem espelhos nem holofotes, ela não é mais ninguém. O delegado Mauro entra com um semblante severo, acompanhado de uma assistente. "Dona Maria de Fátima, a senhora será formalmente indiciada por tentativa de homicídio." O hospital confirmou o uso de arma branca e o depoimento da vítima é contundente. "Quer falar com seu advogado?" Ela hesita. "Eu não tenho advogado."
Então trate de arranjar um, porque vai precisar, responde ele, virando as costas. Os dias seguintes são um tormento. Fátima, acostumada ao luxo, tem que dividir o espaço com outras 3 detentas. Dorme mal, come pior ainda. O espelho improvisado da cela reflete a imagem de uma mulher que nem ela reconhece mais. Os cabelos desgrenhados, o rosto marcado e o olhar vazio. Em certos momentos, o arrependimento tenta surgir, mas logo é sufocado pelo orgulho. Eles me tiraram tudo, mas eu ainda vou me vingar. Sussurra para si mesma, como um mantra venenoso. Enquanto isso, Solange recebe alta do hospital. A cena é emocionante. Afonso a espera na porta, com flores nas mãos. Ela sai devagar, apoiada em uma enfermeira, e o reencontro é carregado de emoção. Você não imagina o medo que eu senti, diz ela, abraçando-o. Eu quase te perdi. Mas nunca mais, Solange. Nunca mais. Responde ele firme, segurando o rosto dela. Os dois entram no carro, deixando para trás o hospital que foi palco de mais uma tragédia. No banco de trás, os bebês dormem em silêncio, enquanto Afonso encara o horizonte, pensativo. Essa mulher não vai mais destruir nossas vidas. Chega de medo, chega de dor. Tiago vai conversar com o pai. Vai se sentar à mesa, fazer perguntas triviais, observar os gestos. Marco Aurélio, todo postureiro e segurança de macho, fala grosso, ri alto. Até que Tiago, distraído, escuta uma palavra que corta como uma navalha. Dólares. O tom é íntimo, cúmplice. Leila ri ao telefone. Marco Aurélio confirma números. Dólares roubados das TCA. A cabeça de Tiago vira um vulcão. Lembranças, noites sem dormir, contas que não fechavam, luxo que aparecia do nada. A incredulidade dá lugar à raiva digna. Pela primeira vez, ele percebe que a moral da família é um cadastro de dívidas escritas à caneta vermelha. Ele decide não agir sozinho. Procura Heleninha com passos precisos, olhos ardentes. Ao ouvi-la, tudo se encaixa. A raiva latente, as humilhações antigas, as portas que se fecharam quando ela ousou contrariar Marco Aurélio. Heleninha explode. Não de fragilidade, mas de fúria contida. Ela não quer só denunciar, quer fazer Marco Aurélio pagar onde ele mais se orgulha. Em público, diante de sua corte. Que tipo de humilhação será maior do que ver seu império pessoal ruir sob os olhos que costumavam aplaudi-lo? A ideia é simples, fria e brilhante. Uma inauguração. A galeria será um palco. Eles convidarão a sociedade inteira. Os poderosos, os bajuladores, os jornalistas, os curiosos, até os inimigos. Odete, que já não está mais entre eles, terá deixado um vácuo. Seu fantasma moral servirá de tempero para a ocasião. Celina, elegante como sempre, apoiará a Heleninha com um sorriso calculado, sentando-se ao lado dela como uma sentinela. Haverá champanhe, discursos, fotógrafos e aquele ar de sucesso que envenena quem ainda respira privilégio. A montagem da inauguração é cena a cena. Heleninha escolhe as obras com um critério que mistura arte e provocação. Tiago treina o tom de voz, o ímpeto, a calma, porque a humilhação precisa ser cirúrgica. Eles preparam surpresas, telas que evocam a falsidade, esculturas que lembram cofres vazios, uma instalação com notas falsas que se desfazem no ar. Cada peça é uma seta contra o orgulho de Marco Aurélio. Mas a arma real está nos bastidores, provas colhidas por Tiago, recados, conversas gravadas num celular escondido, envelopes com dólares sujos de contas e memórias. No dia, a galeria fervilha. Convidados elegantemente tristes murmuram em grupos. Há o tilintar dos copos e o som leve de vozes calculadas. Os jornalistas já sentem cheiro de escândalo. Tiago sobe ao palco com a naturalidade de quem caminha para seu renascimento. Ele limpa a garganta, ajusta o microfone e começa com uma voz que mistura emoção e ironia. Bom dia, pessoal, diz ele, e é só então que a plateia presta atenção de verdade. Estou aqui, hoje, pela primeira vez, me sentindo pleno por algo que não é um terno ou um cargo. Hoje eu me reconecto com minha mãe. Cresci num salão de espelhos onde tudo refletia orgulho e silêncio.
Ia à mansão da tia Celina esporadicamente, e em casa via meu pai como essa figura intocável. Ele se vira, mira a plateia como quem busca cumplicidade e então aponta direto para o coração do problema. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer, continua, e a voz agora é fogo. Doutor Marco Aurélio, eu descobri que ele é o maior corrupto dessa família, que ele desviou dólares da TCA, que ele montou um esquema para distribuir riqueza entre quem usa gravata e guarda silêncio. E isso não vai ficar assim. Um murmúrio percorre a inauguração como vento antes da tempestade. Marco Aurélio, no canto, empalidece até o tom do seu terno. Leila sente a mão suar. Celina mantém o olhar impassível, mas os dedos cruzados no colo denunciam expectativa. Heleninha respira fundo, como se cada célula se alimentasse daquela hora. Tiago sorri, um sorriso que não é alegria, é justiça. Ele terá que devolver cada centavo, diz Tiago, com a frieza de quem finca uma bandeira no peito do inimigo. Pois isso é um direito meu, e ele não vai dividir nada com a Leila. A frase cai como uma pedrada. Os flashes disparam. Alguém grava com o celular. Há quem empurre a cadeira para trás. Marco Aurélio se levanta com a rigidez de quem só soube se defender com a voz alta. Ele tenta articular uma defesa. Acusações de ingratidão, palavras de pai traído, ameaças veladas. Mas a atmosfera não é a mesma. O público já o vê com outro filtro. Os aliados trocam olhares indecisos. Os rivais trocam sorrisos silenciosos. Como se uma nova guerra começasse. Tiago não para. Ele puxa o passo seguinte. Aquele que faz a acusação deixar de ser rumor e virar prova. Do bolso interno do blazer, retira um envelope grosso. É um objeto simples, mas o efeito é devastador. Antes que alguém ache que são palavras vazias, diz ele e abre o envelope com a calma de quem abre feridas antigas. Eu trouxe algo para quem tiver coragem de olhar nos olhos e não fingir que não vê. A câmera próxima foca o envelope. Moedas de papel e fotos caem no palco. Notas marcadas, registros de transferências, a cópia de um extrato com números que fazem os mais distraídos prenderem o fôlego. Há também um áudio e Tiago comanda a reprodução. A voz de Marco Aurélio surge no alto-falante, rindo combinado com Leila sobre fazer circular os dólares. A repetição das palavras, a risada cúmplice, a calma com que tratavam o próprio crime, transforma a sala num tribunal de emoções. Leila, pálida, tenta se aproximar. Marco Aurélio, numa tentativa instintiva de dominar a cena, ergue a mão, mas a arrogância não cabe mais naquele ar rarefeito. O público divide-se. Alguns vão pálido choque, outros sussurram, eu sabia. Há quem imediatamente procure um celular para filmar o que teme perder. Celina, ao lado de Heleninha, sorri um sorriso que é metade triunfo, metade aviso. Heleninha encolhe os ombros e no canto do olho há lágrimas que não são só de dor. São de quem viu o impossível acontecer. Tiago sente o momento crescer. Ele sabe que a humilhação pública é uma arte e acabou de dar a pincelada final. O murmúrio torna-se um rugido contido. Câmeras estão apontadas. Alguém do staff cochicha algo sobre chamar a imprensa. Um convidado nervoso já discute em voz baixa com outro. Marco Aurélio, que sempre dominou o espaço com a mão de ferro e o sorriso de estátua, agora busca um argumento que se sustente. As palavras se embolam. A máquina do orgulho começa a falhar. Mas a história não termina aqui. Ainda há muitos comportamentos a serem explicados. Muitos aliados que escolherão lados, delegacias que poderão aparecer, um mundo de chantagens nas sombras. Tiago sabe que, ao expor, abriu uma porta que não pode fechar. Ele também sabe que, dali a alguns minutos, a vida da família e da TCA não será mais a mesma. O som do microfone parece ecoar mais alto do que deveria. E enquanto a plateia se divide entre choque e deleite, Marco Aurélio encara Tiago com uma mistura de fúria e incredulidade. Um homem que nunca aprendeu a perder e que agora vê seu império vacilar. Leila busca apoio com os olhos. Alguns convidados se levantam, outros sussurram para os jornalistas. Celina sorri novamente, por baixo, calculista.
Heleninha aperta a mão de Tiago como quem sela um pacto. A tensão no ar é densa como fumaça. Ninguém respira direito. Marco Aurélio tenta disfarçar o pânico atrás de um sorriso forçado. O mesmo sorriso que durante anos intimidou funcionários, manipulou investidores e destruiu quem ousava questionar sua moral. Mas agora, cada segundo de silêncio soa como sentença. Leila tenta se aproximar, sussurrando algo ao pé do ouvido, mas Tiago antecipa o movimento com um olhar cortante. Não adianta, Leila. Ele solta sem hesitar. O que vocês fizeram está gravado, documentado e já está com quem precisa estar. Um burburinho se espalha. Jornalistas se empurram para capturar cada palavra. Celina cruza as pernas. Exibe serenidade de quem esperou anos por esse ajuste de contas. Heleninha, discreta, segura o colar no pescoço. Um gesto involuntário, como se quisesse segurar o coração que pulsa rápido demais. O momento que ela sempre imaginou está diante dela. Marco Aurélio desmoronando. O vilão, por sua vez, tenta reagir. Vocês acham que podem me destruir assim? Grita, o tom oscilando entre arrogância e desespero. Eu sou Marco Aurélio. Fui eu quem construiu tudo isso. Nenhum de vocês estaria aqui sem mim. Mas as palavras antes temidas agora soam ocas. O público observa como quem vê uma estátua rachar por dentro. Tiago se mantém firme, os olhos marejados, mas implacáveis. O problema, pai, é que você construiu tudo isso roubando o que era dos outros. Diz, e a voz ecoa pelo salão. Agora todo mundo sabe quem você realmente é. Marco Aurélio acreditará que finalmente conseguirá assumir a presidência da TCA. Com a morte de Odete, o trono da companhia parecia estar ao alcance de suas mãos. Ele se via como o herdeiro natural, não apenas pelo cargo de vice-presidente que ocupava, mas também pelo ego inflado que sempre o fez acreditar ser superior a todos os demais executivos. O vilão já ensaiava discursos em frente ao espelho, praticava poses de liderança e até sonhava com entrevistas à imprensa, onde se apresentaria como o sucessor legítimo da temida Odete Roitman. No entanto, o que Marco Aurélio jamais imaginaria era que, nos bastidores, Afonso reunia provas, documentos, registros bancários e até gravações de reuniões secretas, capazes de derrubar qualquer tentativa de ascensão. O mocinho, que já tinha dado sinais de fragilidade por conta da leucemia, surpreenderia a todos ao surgir mais forte, recuperado e determinado a impedir que a TCA caísse nas mãos do cunhado corrupto. A primeira bomba estourará quando Afonso revelar diante do conselho da empresa que Marco Aurélio, em conluio com Leila, vinha desviando verbas milionárias para contas na Suíça. Documentos sigilosos, até então guardados a 7 chaves, comprovarão que clínicas de estética de luxo, viagens internacionais e imóveis em paraísos fiscais foram financiados com o dinheiro da própria companhia. Afonso, calculista, esperará o momento exato em que Marco Aurélio se levantará para discursar como novo presidente interino, para então soltar a denúncia bombástica. Marco Aurélio não pode assumir essa cadeira, bradará Afonso com um dossiê nas mãos. Ele roubou a TCA, ele usou essa empresa como cofre pessoal. O silêncio se fará no auditório e todos os conselheiros estarrecidos olharão para o vice-presidente que ainda sorria de forma confiante. Leila, ao lado dele, empalidecerá, tentando manter a compostura, mas já sentindo o cerco se fechar. Marco Aurélio, com a cara mais lavada do mundo, tentará desmentir. Isso é uma calúnia. Afonso quer manchar minha imagem para me impedir de dar continuidade ao legado de Odete. Mas Afonso não recuará. Com a saúde restaurada, ele não terá mais medo de enfrentar o cunhado. Apresentará extratos, cópias de transferências, registros de ligações entre Marco Aurélio e doleiros internacionais. Até mesmo e-mails de Leila serão expostos, colocando a esposa do vilão em uma saia justa diante de toda a diretoria. Leila, pressionada, ainda tentará se esquivar. Isso é um mal-entendido, eu só seguia instruções. Mas o dano já estará feito. A imagem da mulher elegante, socialite respeitada e mãe de família se estilhaçará diante dos olhos de todos. Os conselheiros cochicharão, repórteres correrão para as redações e a notícia logo se espalhará.
Marco Aurélio, o vice-presidente que sonhava com a presidência, será interditado e proibido de assumir qualquer cargo de liderança. Afonso, por sua vez, ganhará cada vez mais força. O mocinho exigirá que Marco Aurélio devolva cada centavo desviado, com juros e correção monetária, para recompor o caixa da empresa. Você vai pagar por cada dólar que roubou, Marco Aurélio. Vai devolver até o último centavo e não vai ter como escapar. Furioso, o vilão se retirará da reunião sob vaias e cochichos. No íntimo, jurará vingança contra Afonso, prometendo a si mesmo que ainda derrubaria o cunhado. A raiva se transformará em combustível para novas tramóias. Ele recorrerá a advogados, políticos e até capangas de confiança, disposto a criar armadilhas capazes de incriminar Afonso e colocá-lo novamente contra a parede. Mas Marco Aurélio subestimará a força de quem renasce depois de uma doença devastadora. Afonso, agora curado, não só terá energia para enfrentar os inimigos, como também contará com o apoio de aliados estratégicos. Raquel, Ivan, até mesmo alguns antigos executivos que antes bajulavam Odete e agora enxergam em Afonso uma liderança honesta e firme. Marco Aurélio se verá acuado como nunca. Sem acesso à fortuna desviada, bloqueada judicialmente graças às provas apresentadas por Afonso, ele terá que enfrentar investigações da Receita Federal e da Polícia Federal. Leila, desesperada, o pressionará para que encontre uma saída, já que não suportará ver o nome dela estampado nas manchetes dos jornais como cúmplice de lavagem de dinheiro. Afonso, por outro lado, seguirá atento. Ele não dará trégua. Descobrirá que Marco Aurélio tenta subornar testemunhas, manipular documentos e até forjar laudos médicos para alegar incapacidade e escapar das punições. Mas cada passo do vilão será monitorado de perto. A tensão crescerá quando Marco Aurélio, sem alternativas, decidir tentar eliminar Afonso de vez. O vilão planejará um atentado, convencido de que só a morte do cunhado poderá devolver-lhe o caminho ao poder. Porém, mais uma vez, o destino estará do lado do mocinho. O plano fracassará e Marco Aurélio terá um revés ainda maior. O que parecia ser a consagração de sua ambição se tornará a sua maior queda. E, diante de todos, Afonso, firme e sereno, lembrará ao cunhado: a diferença entre nós, Marco Aurélio, é que eu lutei pela vida, e você sempre viveu para a mentira. E pouco a pouco, o vilão verá que sua derrocada será inevitável, enquanto Afonso, agora fortalecido, caminhará para consolidar seu espaço não apenas na TCA, mas na história da família Reutemann. O vilão, acuado como um animal enjaulado, passará a vagar pelos corredores da própria mansão sem paz. A cada instante, ele ouvirá ecos de sua queda, como se as paredes sussurrassem as palavras de Afonso: você vai devolver cada dólar. A pressão aumentará quando Leila, em prantos, o confrontar. Você me arrastou para o fundo do poço, Marco Aurélio. Eu nunca imaginei que iria acabar sendo tratada como cúmplice de um ladrão. Ele, cego de raiva, rebaterá com crueldade. Cúmplice, você sempre soube de tudo. Usou cada centavo para sustentar essa sua vaidade. Agora não venha se fazer de santa. A relação dos dois entrará em ruína, com brigas cada vez mais violentas. Leila, acuada pela imprensa e pelo desprezo da sociedade, começará a considerar a possibilidade de trair e entregar informações adicionais a Afonso em troca de imunidade. Enquanto isso, Marco Aurélio tentará reagir com suas últimas cartas marcadas. Procurará investidores obscuros, tentará vender ações da TCA que já não lhe pertencem, até mesmo cogitará fugir do país em um jatinho particular. Mas nada dará certo. Ordens judiciais bloquearão suas movimentações e antigos aliados virarão as costas, com medo de afundar junto com ele. Afonso, por sua vez, se mostrará implacável. Recuperado da leucemia, com a vitalidade renovada, fará questão de enfrentar o vilão de frente. Em uma reunião definitiva no conselho, diante de todos os acionistas, ele dará o golpe final. Apresentará um relatório completo, com provas cruzadas de todas as fraudes, desvios e mentiras. Marco Aurélio, sem saída, ainda tentará discursar.
Vocês não podem me tratar assim. Eu sou o verdadeiro sucessor de Odete. Eu construí essa empresa com minhas mãos, mas sua voz será abafada pelo silêncio frio dos conselheiros, que já não acreditam em suas palavras. O juiz decretará sua interdição formal e o afastará de qualquer posição de poder. Derrotado, Marco Aurélio será escoltado para fora, enquanto Afonso permanecerá erguido, firme, como o novo símbolo da resistência dentro da TCA. O vilão que um dia sonhou com glória e prestígio, agora verá sua imagem despedaçada diante do país inteiro.